É isso aí, gente. Já estamos de volta. E olha quem está aqui do meu lado. Ó, esse cara eu gosto porque, assim, a gente chama, ele não tem esse negócio de, não, eu vou ver na minha agenda. Não, ele vem na hora. Roberto Petro está aqui do meu lado. Obrigado, Roberto, pela tua participação mais uma vez. Eu que agradeço o convite, pô. Não podemos deixar passar, não. A oportunidade. Rapaz, político não pode ver um tijolinho, um microfone, que tem que aproveitar. Tem que aproveitar mesmo, Petro. Mas o Petro está aqui com a gente porque surgiram algumas questões nas últimas semanas que é importante a gente ouvir sempre, né, o outro lado da questão. Tem muita gente falando besteira por aí, para variar um pouco, né? Mas é importante a gente ouvir um pouco do Roberto. Eu vou começar perguntando, a gente vai falar também do processo, né, dessa questão do trânsito em julgado, mas eu quero começar falando de um assunto que é muito direto à questão da atuação do Petro como prefeito, que é essa questão da gratuidade de 60 a 64 anos. Petro, colocaram o teu nome aí nessa briga toda, e eu lembro na época que foi instituída essa mudança, que a gente chegou a fazer algumas entrevistas, e a questão da necessidade do fundo toda hora era explanada. Eu me lembro perfeitamente disso, por isso que eu falo com propriedade desse processo, porque eu acompanhei desde lá do começo, o Petro mais ainda. Muita firula, muita gente falando mentira, prefeito gravando vídeo engraçadinho, né? Enfim, deixando de lado as questões partidárias, a gente precisa falar das questões éticas, né, Petro? Lógico, principalmente, né? Falta muito isso hoje em dia, né? Eu acho que é triste, mas a gente esperava, né, até porque se usava um discurso de uma nova política, que realmente as pessoas pensassem em fazer uma nova política. O que eu entendo de nova política? O que a gente sonhava com a nova política? Que novos políticos adotassem uma prática, né, que alguns políticos antigos também tinham, né? Que é uma prática de uma política ética, decente, coerente, né, que se mirava para frente. Eu costumo dizer que político não tem retrovisor, né? Porque a gente tem que olhar para frente, não tem que ficar olhando para trás. Mas eu acho que é importante, às vezes, a gente olhar para trás para usar bons exemplos e reconhecer os maus exemplos para você não errar, né? Mas, infelizmente, parece que algumas pessoas se preocupam muito mais, né, em não assumir a sua incompetência e querer jogar, né, os seus erros buscando defeitos do passado. Isso é muito ruim. É muito ruim, porque o tempo passa rápido, Anderson. E passa muito rápido, né? Você vê que daqui a praticamente um ano vamos ter eleição. Verdade. Vai acabar esse mandato aí fatídico que está tampão, que está acontecendo, se não acabar antes, né? A gente não sabe que tudo pode acontecer, motivos não faltam, né? Se tivesse uma Câmara aí com uma postura diferente, que talvez não tivesse um pensamento eleitoreiro, talvez a atitude já tivesse sido outra, né? Não digo que é bom para a cidade, pelo contrário, sou contra qualquer atitude diferente. Eu acho que ele também tem que pagar pelos erros que está cometendo, mas eu acho que daqui a pouco ele vai estar sofrendo, vai estar pagando por tudo que está cometendo hoje, pode ter certeza disso. Né? Esses desmandos que estão acontecendo. Ele não está preocupado com isso, não, está preocupado em fazer firula e querer jogar a culpa no passado dos erros do momento. Quando nós criamos esse benefício para a população, era um benefício que era necessário, era realmente para os idosos que tinham uma necessidade social comprovada, né? Existiam quesitos a serem cumpridos. Tinha um parâmetro estabelecido. Né? E estava previsto em lei que isso seria bancado por um fundo que seria regulamentado e criado. Existia uma lei que previa isso, e a lei está clara. E ele disse que não foi feita lei, que não existia, não foi criado o fundo. E, por incrível que pareça, né, aí precisou uma audiência com o juiz. Né? E agora o juiz encontrou a lei, passaram a maior vergonha. Depois de ele ter jogado a culpa nos governos anteriores, ele passou vergonha, porque a Procuradoria... 4 vezes durante o inquérito falou que não tinha. Que não tinha. Aí o juiz foi lá e teve que mostrar a lei para o procurador, que existia uma lei que regulamentava e que dizia. Quanto à criação do fundo, ela acontece em função da necessidade, da comprovada necessidade, pode ser criada a qualquer momento. Né? Lembrando que
durante todo esse período, a empresa de ônibus, por várias vezes, entrou na justiça tentando derrubar esse benefício e não conseguiu. E não conseguiu, Anderson. Então, se tivesse irregularidade, a empresa tinha ganho lá atrás. Lá atrás, verdade. Lá atrás, né? E volto a lembrar que, no final do meu mandato, né, a Câmara de Vereadores tentou derrubar essa isenção. Foi. Né? Eu vetei, derrubaram o meu veto. Assim que Jorge Mara entrou, ele novamente derrubaram, né, a derrubada daquela lei, voltou à situação anterior. Também não regulamentou fundo, porque também não havia comprovação da necessidade. E de lá para cá, houve uma manipulação, é importante que se diga isso, porque no debate que a gente teve a semana passada, e eu não quero defender ninguém aqui, e essa é a diferença, sabe, Anderson? Eu acho que está passando um momento que o político ele tem que ter coragem de falar a verdade para o povo, e não querer fazer média com todo mundo. E esse é um grande defeito que eu tenho, e às vezes me atrapalha politicamente. Né? Porque não adianta eu poder fazer média aqui com o eleitor, com o povo mais pobre, e às vezes eu falo alguma coisa que de repente eu vou defender algum empresário, o cara fala, o cara está defendendo um empresário. Mas de um tempo para cá, começou a se fazer uma prática de fazer uma tarifa de transporte, uma tarifa política. O que é isso? Né? E a empresa de ônibus do interior, principalmente a aviação Teresópolis, sofreu muito com isso. Né? No governo Arley, ele deu aumento só para o transporte urbano. No interior urbano, ele achatou, ele congelou o transporte. Isso dificultou muito a vida, e nós sabemos a dificuldade que está passando hoje o morador do interior. E a própria empresa também, né? E a empresa passou dificuldades financeiras seríssimas. Sérias. Né? Reduziu o seu horário de ônibus, complicou a vida de todo mundo. Claro. Né? Por quê? Porque quis fazer uma tarifa política. Não se pensou na qualidade do transporte, não se pensou na sobrevivência de todo mundo. E prestador de serviço nenhum presta serviço para ter prejuízo, para fazer benemerência. Mas é claro que não. Ninguém faz isso. E, de uma forma geral, hoje se pratica isso. E falo com tranquilidade, porque não sou eu que estou dizendo, não. Há algum tempo atrás, há um ano e pouco atrás, você deu essa matéria, você publicou, o Diário publicou, nós publicamos lá também, né, no nosso meio de comunicação. O Ministério Público fez uma análise da tarifa de ônibus e disse que a tarifa que era aplicada no município tinha que ser mais alta do que estava sendo aplicada. E a tarifa era uma tarifa política, ou seja, ela estava sendo mais baixa por pressões políticas. Por pressões políticas. E isso, minha gente, alguém paga essa conta. Claro. E a empresa é obrigada a fazer o quê? A começar a cobrar do município aquilo que o município usa sem pagar. Uma dessas isenções. Ora, se o município concede a isenção e existe uma lei que prevê que essa isenção tem que ser custeada por alguma coisa, existe o fundo, o que tem que se fazer? Regulamenta o fundo. Verdade. Então, o que o prefeito tem que ter a sensibilidade de fazer, o que é? Olha só, vamos criar o fundo está criado por lei, tá? Vamos regulamentar o fundo, buscar o recurso e pagar. E o que o bom senso manda fazer? Senta com a empresa, negocia, né? Vamos ratear, vamos dividir. Verdade. Olha só, o número de passagens hoje é ilimitado, vamos tentar limitar? Vamos chegar, em vez de dar direito a quantas viagens quiser, vamos limitar para 6 passagens por dia. Vamos obedecer o parâmetro social, 4, que é importante. Vamos regulamentar, vamos fiscalizar o parâmetro social se está efetivamente sendo utilizado. Nada disso foi feito. É muito mais cômodo e mais fácil. Olha, vamos cortar e está acabado e jogar a culpa no passado. Então, na verdade, não se teve nenhum compromisso social. E tanto isso é verdade que se fez uma firula danada, que jogou a culpa no passado. Quando viu que não deu certo, quando viu que a opinião pública estava indo contra ele, ele faz uma firula, manda o procurador, né, tentar conseguir no plantão uma liminar para suspender. Muito. Né? Foi uma covardia. Olha, isso é prova de covardia, desonestidade, imoralidade. Né? Porque se tiveram juntos o procurador do município, a empresa, o Ministério Público, a empresa propondo o tempo inteiro a não suspender a gratuidade.
a tentar fazer um acordo, um meio termo. E não aceitaram. Não, suspende e está acabado. E aí, no momento da suspensão, que foi postergado em uma semana, para que fosse o presente do Dia das Mães para o povo sofrido de Teresópolis, suspensão, no Dia das Mães. Aí o cara me entra no plantão para conseguir uma liminar, para que a gratuidade não fosse suspensa. O cara vai lá. Para evitar o tempo hábil do contraditório. Estado da Tereza Cristina fala, olha só, para provar para vocês, eu sou bonzinho. Pelo amor de E faz uma vergonha daquela. E aí... E uma coisa que eu falei também, Petro, é importante a gente lembrar que se a solução era o objetivo do prefeito, que ele fizesse a sua parte, porque, na verdade, nessa história, o único que pode resolver esse problema não é o judiciário, não é o legislativo, é o prefeito. É ele que tem que fazer a fonte de custeio, ele tem que regulamentar e ele tem que aplicar. E foi o único que não fez nada. E foi o único que não fez, foi o único que se colocou de forma omissa nesse processo todo. Isso é lamentável, né? Mais uma vez, isso é lamentável, como tem sido o tempo inteiro. O tempo todo. É um caronista, você vê. O Hospital das Clínicas, a FESO, faz uma baita de uma obra maravilhosa para a cidade, né? Inaugura uma UTI neonatal, que é uma carência da cidade há muitos anos, né? Aí eles resolvem pedir o credenciamento de uma UTI neonatal no Estado, que demora para sair, a prefeitura pega a carona na inauguração, anuncia que vai ter o leito do UTI neonatal para o munícipe, e as crianças morrem e não conseguem internar. Por quê? Porque sabe que demora e hoje a criança morre e não pode botar. Aí a criança hoje está morrendo na cidade, tendo um leito na cidade que não pode usar, Anderson. Delicado demais. E a questão preste atenção, é financeira. Financeira, simples. Aí eu pergunto para você, né? Cadê a justiça? Essa hora que eu digo, tem que entrar na justiça e o juiz determinar. Prefeito, interna lá no HCT e paga. Paga. Verdade. Desculpa, mas... A gente sentiu a falta dessa intervenção, porque é um momento de intervenção mesmo. É urgente. Sabe? Né? Porque não adianta nada, como o Petro falou, via público, ganhar o bônus da coisa e não trazer para si o ônus. Então, né? não faça firula. Então, vai lá, dá os parabéns no negócio e diz, olha só, infelizmente... Não fala meia hora. Não dá para usar aqui agora, vai demorar um ano para a gente poder ter, mas já estamos viabilizando para acontecer. Faz o discurso verdadeiro. Tem que ser honesto com a população. É a mesma coisa que eu ir lá nas muitas escolas que o Petro fez quando era prefeito e fazer um discurso lá de meia hora, né, falando do Jornal Diário na escola, né? Pelo amor de Deus, né? Gente, a escola foi a idealização do prefeito, pelo amor de Deus. Infelizmente, né? Lamentável. Sabe, eles são... Agora, Petro, com relação a essa questão tua do processo, né? Você deve ter visto aí, muita gente publicou isso de forma até... Eu vi gente comemorando, gente. Olha que coisa sem conhecer, né? Porque comemorar sem conhecer é realmente um sinônimo mesmo de ignorância. E a gente está vivendo a era da ignorância, infelizmente. Com relação a esse processo seu, que é um dos processos relacionados a essa questão, enquanto você estava, né, como diretor da instituição e como o gestor, né, como o prestador, o que contratava esse serviço prestado, e por conta disso houve um questionamento na justiça. Na verdade, eu nunca fui prefeito e diretor da FES em momento algum. Todo mundo sabe disso. É que, na verdade, eu fui diretor da FES por muito tempo e, muito antes de eu ser prefeito, eu já não era mais diretor da FES, exerci um cargo no hospital de chefe de controle e avaliação. Chefe de controle e avaliação era um setor que fazia auditoria nas contas médicas, das contas de convênios. Convênio de Unimed, convênio... Que a gente, das operadoras. E trabalhava com custo do hospital. Eu tenho uma especialização em administração hospitalar, uma delas, né? E trabalhava com custo hospitalar, eu sabia, eu sei trabalhar com custo hospitalar. E era uma das funções que a gente tinha no hospital. Né? E era uma função de assessoria do hospital, mas que é do núcleo diretivo do hospital. Era a direção geral do hospital, direção administrativa e chefe de controle de operação, chefe da enfermagem. O hospital era essa base. Né? E quando eu fui para ser eleito prefeito, né, eu continuei com o meu vínculo com a FESO de professor.
né? E médico, porque eu continuei operando. Sim. Eu operava às terças-feiras, quando eu podia, e dava as aulas às segundas-feiras. Né? E manteve meu vínculo com a FESO, normalmente. E por ter exercido esse cargo por muitos anos, né? Essa gratificação que era mínima, era uma merreca, não tinha nada de especial, estava incorporada ao meu salário. Estava incorporado ao salário. Então, por conta do não foi tempo retirado, por conta do tempo que eu já sim. estava. Há mais de... Até porque eu exerci todos os cargos diretivos da Claro. FESO. Então, já tinha mais de 20 anos que eu já estava em cargo de direção da FESO. E essa gratificação estava incorporada ao salário. Quando eu pedi demissão da FESO, eu saí da FESO praticamente no terceiro ano do meu mandato, que eu pedi demissão da FESO. Todo mundo sabe disso, aquele momento que a FESO começou a querer discutir com a prefeitura, enfim. E depois se entraram com uma ação denunciando isso, não sei se foi de dentro ou de fora, enfim, né? Que eu exerci o cargo de prefeito e, ao mesmo tempo, que era diretor da FESO. Eu nem sabia dessa denúncia. A informação que a FESO deu, e aí, inclusive, foi uma coisa até que ajudou até na minha defesa, que eu fui absolvido em Teresópolis, pelo juiz local, né? A FESO deu uma informação de que eu exerci o cargo, que ela deu informação em função da minha ficha funcional, e constava lá na ficha funcional que eu era professor e chefe do controle da aviação do hospital, exerci esse cargo, até o dia que eu pedi demissão. A direção do hospital, né, que na época era o Nestor Vidal, que era diretor do hospital, deu a informação que eu exerci o cargo de diretor, de chefe de controle da aviação do hospital, até um ano antes de eu ter pedido demissão. Porque o cargo foi extinto. Naquele ano. Um ano antes de eu sair. Então, para vocês terem uma ideia, o cargo estava vago desde que eu saí para ser prefeito. Desde que eu saí. E como ninguém acabou ocupando esse vago, houve uma mudança do estatuto do hospital, extinguiram o cargo. Fizeram uma mudança. Transformou tudo em direção. Aí ficou direção médica, direção administrativa, direção de enfermagem. Ou seja, aquela tua função não existia mais. A função não existia mais. Então, se a função não existia mais, como é que eu exerci esse cargo? Delicado. Só para você ter uma ideia. Então, isso daí, o Ministério Público Federal entrou com uma sanção. Eu aqui provei, através das atas de reunião do hospital dos últimos todos os anos, desse documento que o cargo tinha sido extinto, que eu efetivamente não ocupei aquele cargo. Eu fui absolvido aqui. Mas toda ação do Ministério Público tem uma segunda variação, um reflexo, vai para o Rio de Janeiro. Quando for para o Rio de Janeiro, para minha surpresa, e até foi uma bobeada do nosso advogado, né, deixou correr solto. A relatora, parecia até que fez a função como minha advogada, se você ler o relatório dela, foi amplamente a meu favor, então foi totalmente a favor, só que os dois outros votos foram contrários. E me deram uma condenação, né, por improbidade administrativa, mas dizendo que não houve enriquecimento ilícito, não houve dolo, não houve má-fé. Mas me condenaram por improbidade administrativa. E aí, com as sanções de não contratar com serviço público, assim, com empresas durante 10 anos, enfim, essas penas todas. Então, nós recorremos ao STJ. Bom, em função dessa condenação em segunda instância, na eleição anterior, o Ministério Público Eleitoral em Teresópolis entendeu que, já por haver condenação em segunda instância, eu estava inelegível. Incidia na lei da ficha limpa. Da lei ficha limpa. E constava lá realmente a condenação por improbidade em segunda instância. E nós entendemos que não. Por quê? Porque na lei é clara, a lei eleitoral diz que a condenação por improbidade para inelegibilidade tem que haver dolo, né, enriquecimento ilícito e má-fé. Conjuntamente. Uma só não pode. Então, o juiz aqui não aceitou o meu registro, recorremos ao Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro concedeu a nossa participação, que saiu 3 dias antes da eleição. Por isso que eu pude ser candidato. Perdemos a eleição, né? Mesmo assim, o Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro recorreu da decisão do Rio de Janeiro. É normal que isso aconteça. E foi
Supremo Tribunal Eleitoral de Brasília. Em Brasília, nós ganhamos no Supremo. Né? Até trouxe aqui o relatório. Né? E até fiz aqui, grifei aqui, que ele diz aqui o seguinte: a incidência da referida inelegibilidade demanda os seguintes requisitos: o candidato ter sido condenado à suspensão dos direitos políticos, o deciso transitar em julgado ou sido proferido por colegiado, a existência de dolo, ato que importune dano ao erário e enriquecimento ilícito. Confira. Né? São inelegíveis que foram condenados à suspensão dos direitos políticos, em geral, decisão transitar em julgado ou proferido por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importa em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, tem que ser por ato doloso de improbidade administrativa que importa lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Então, isso não mudou. Esses três quesitos precisam estar presentes. Os três. Não é assim, nem é um, nem é outro. Tem que ter a ação dolosa, né? Ou seja, tem que ter intenção, tem que ter o enriquecimento ilícito e o prejuízo ao erário, né? Que é o prejuízo ao patrimônio público. Aí diz o seguinte ainda aqui. No entanto, nos casos do auto do TRE-RJ, concluiu que a acumulação de cargos, que é o que eles diziam, não implicou nem prejuízo ao erário, nem enriquecimento ilícito. Assentou ainda que, no arresto da justiça comum, não se consignou a natureza dolosa do ato de improbidade. Então, está caracterizado no meu processo que não teve enriquecimento ilícito, né, prejuízo ao erário, nem natureza dolosa, nem houve dolo. Ou seja, não tem nenhum dos elementos da improbidade. Portanto, forçoso reconhecer que na decisão condenatória foi expressamente afastada a caracterização da lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito do recorrente, destacando novamente que tanto o juiz eleitoral quanto o procurador reconheceram a inexistência da lesão ao patrimônio público. Como no caso em tela estão ausentes a lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito, entendo por não caracterizada a causa inelegibilidade estabelecida no artigo 1º I da Lei Complementar 64 de 90. Então, vale destacar que o acórdão exarado TRF2 também não consta que o ato de improbidade administrativa seria de natureza dolosa. Então, veja bem, essa decisão do Supremo Tribunal Eleitoral, está aqui a decisão, né, 10 de setembro de 2018, o relator foi o ministro Jorge Mussi. Né? Para mim, ela não mudou absolutamente nada em relação à decisão atual. Agora, cabeça de juiz, eu costumo dizer que cabeça de juiz é complicado, e bunda de neném, a gente não sabe o que pode sair. Tem sempre uma surpresa. Então, tem sempre uma surpresa. Respeitando o juiz, pelo amor de Deus. Acabou de dizer que eu estou ofendendo. Não. Até porque são nossos amigos, né? Nossos amigos. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, veja bem, para mim, isso daqui não mudou absolutamente nada. Só confirmou a decisão agora, só confirmou a decisão anterior. Então, eu continuo na mesma situação anterior. Confirmaram uma decisão em que eu fui condenado por improbidade. Né? Mas que não foi configurada a improbidade. Sem ter roubado um centavo, só porque eu trabalhei. Então, eu quero até agradecer a quem está espalhando isso para todo mundo, porque olha só. Está deixando mais claro ainda o teu caso. Está deixando mais claro o meu caso. Tomara todo político pudesse ficar 5 anos num cargo como eu fiquei e ser condenado porque trabalhou. Tem tanta gente aí que não foi condenado ainda. Tem gente que tem mas que fugir, todo mundo sabe que roubou, fugiu da cidade. Tem gente aí que está aplicando, né, comprando, tem casa comprada, fazendo um monte de coisa. Pode deixar para lá. Entendeu? Agora, se estão fazendo esse oba-oba todo, né, e estão fazendo um oba-oba danado, rapaz, hoje fizeram uma postagem, ontem já fizeram, juntando o nome do prefeito de Guapimirim com o meu, dizendo que eu estou influenciando a cabeça do prefeito de Guapimirim. Querem que me mandem embora do meu trabalho lá em Guapimirim agora. Esses caras estão preocupados com o meu trabalho. Gente, olha só, eu não misturo, quem me conhece sabe que eu não misturo política com trabalho. Você tem uma ideia? Quem trabalha com a gente lá em Guapimirim, na Secretaria de Saúde, é o Luiz Ribeiro e a FAF. O Luiz Ribeiro foi meu adversário político aqui. É um baita de um profissional, um baita médico. A FAF, uma baita médica, uma baita profissional. Pergunta para o Luiz Ribeiro ou para a FAF
se eu causo algum transtorno para eles. Se eu persigo eles, eu crio algum problema para eles lá. Pergunta para eles. Aliás, pelo contrário, né? Muito pelo Você contrário. conhece o trabalho deles e sabe que pode confiar no Estou trabalho. elogiando aqui, porque são baita profissionais, primeiríssima linha. Tem que saber dividir as coisas. Eu não misturo as coisas, política é política, trabalho é trabalho. É verdade. Tem gente aqui da cidade que é meu amigo, ficou de cara virada para mim, porque me pediu emprego para trabalhar meio expediente em Guapimirim, e eu não pude levar. Eu não posso levar, gente, não posso levar ninguém. Verdade. Cara, eu estou indo lá para trabalhar, para ajudar uma cidade, não é cabide de emprego, não. Verdade. Entendeu? Quem está trabalhando lá não foi eu que levei, não. Se tem duas pessoas que ligadas a mim que estão trabalhando, duvido que quem me pediu emprego, quem pediu esse emprego para mim, que está hoje batendo em mim no Facebook, aceitava o salário que eles estão ganhando para trabalhar o que eles estão trabalhando. Que não aceita, não. Se não tivesse descendo de carona comigo, não pagava o transporte. Verdade. Então, são coisas diferentes, sabe, Anderson? As pessoas não sabem como é que a vida está hoje. Está muito difícil. Então, a gente não está... Quem trabalha sério com a administração, não tem ninguém. Né? Eu não estou dando pote para o cara ficar em casa. Eu não boto na prefeitura para o cara ficar em casa para falar bem de mim ou falar mal de mim. Eu não fiz isso no meu governo, eu não faço isso agora. Sabe, as coisas são diferentes. A realidade é outra. E se por algum tempo muita gente se acostumou dessa forma, porque a política, né, dos últimos alguns anos para cá foi tocada dessa forma, as coisas estão mudando. Por isso que o povo está passando fome. É por isso que a cidade está assim. Agora, eu acho que se estão hoje querendo fazer questão, algumas pessoas de comemorar, de fazer esse oba-oba, talvez porque querem atrapalhar o processo político do ano que vem. E esse oba-oba agora, sabe por quê? Porque mês que vem começa a encerrar, né? Termina agora no final de junho. Os prazos de filiações. Né? Os prazos de... Não é nem de filiação, não. Porque filiação vai até o ano que vem. Mas o prazo de comando partidário. Isso atrapalha a arrumação partidária. Porque você está tentando querer pegar um partido ou outro, o cara já fica assim, não, o Petro não pode. Então, se tem um partido mal querendo... Você já está querendo atrapalhar essa possibilidade. Não, presta atenção. Olha só, quem é líder, não é líder sozinho. Não. Quem é líder não é líder sozinho. E liderança não se compra também. Não se compra. Entendeu? Então, Petro não é nada. Eu hoje não sou nada. Eu hoje represento uma ideia que não é minha. Eu acho que hoje eu estou dentro de um contexto e faço parte de um grupo que, junto ou separadamente, pensa numa Teresópolis melhor, quer uma Teresópolis melhor. Sabe? Eu acho que eu faço de um grupo que, juntos ou separados, queremos uma política diferente para essa cidade nova. Que, de um jeito ou de outro, gostou quando, mesmo eu sendo candidato, quando o Vinícius ganhou a eleição, eu não achei ruim. Porque eu queria que oxigenasse a cidade com um político novo. Vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, deu ruim. Porque ele é muito ruim. Mas talvez fosse bom. Só que a gente viu que não estão preparados para isso. Sabe? Mas hoje eu consigo ver gente que se preocupa com a cidade sem pensar no cargo político, que está brigando para ser cabeça de chapa, está brigando para querer seu nome. Isso é importante, a gente tem conversado muito sobre isso. Então, e além do mais, preste atenção, você que está fazendo aí essa vibração toda, achando que vai poder tirar o Petro da disputa eleitoral, primeiro que o Petro é um sobrenome. Não é uma pessoa física, não. Então, o sobrenome não é só do Petro, não. A família do Petro tem mais gente. Tem mais gente. Que pode ser candidato. Né? Segundo, eu tenho um grupo político que tem muita gente boa. E terceiro, tem muita gente boa que tem esse pensamento. E hoje, né, tem gente que a gente não está conversando politicamente como aliado político, mas conversa politicamente sobre a cidade. Né? E eu posso citar aqui, não estou na casa de um deles, que é o Vanderlei Pérez. Né? Tem o Maurílio Schiavo, que é uma pessoa... que são pessoas que, apesar de participar de eleições, hoje, quando conversam comigo, não falam preocupados em cargo. O Maurílio hoje conversa comigo preocupado, sabe em quê? Em futuro de Teresópolis. Projeto, proposição. Ele não senta comigo e vai falar, Petro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não.
ele senta preocupado com o futuro de Teresópolis. O Vanderlei, quando senta com a gente hoje, senta preocupado com o futuro de Teresópolis. Ele não senta preocupado, pô, meu querido, como é que vai ser? Ele fala até meu caro, né? Meu caro, você vai ser, você não vai ser, eu vou ser, eu quero, eu não quero. Ele fala preocupado com o futuro da cidade. Então, essas pessoas hoje, é que a gente tem que começar a pensar, até independente de querer ou não, poder assumir essa cidade. Ué, eles não estão querendo atrapalhar a vida da gente? Não estão querendo tirar as pessoas sérias que podem conduzir essa cidade? Vamos botar pessoas sérias lá, mesmo que elas não queiram. Porque isso é importante. Eu não estou falando só dos dois, não. Tem muita mais gente para botar, tá? Claro, o grupo é grande. O grupo é grande. Então, olha só. Pode ser que o que vocês estão preparando, o tiro saia pela culatra. Pode ser até que fortaleça. Né? É verdade. Amigo, se deixar, a gente vai embora, né? Vamos embora. Eu tenho que voltar para trabalhar. Exatamente. Tem reunião lá em Guapi. E o Triguelê é chato com esse negócio de reunião, ele não gosta de ficar atrás, não. Daqui a pouco eu vou conseguir mandar embora. Eu não posso, não posso perder esse emprego, não. Tem família para sustentar, hein? Aproveitar a presença do Peto aqui para mandar um abraço especial para o meu amigo Léo, né? O Léo Rodrigues, que é secretário lá de segurança, está fazendo um trabalho belíssimo. Gente boa, gosta pra caramba do Peto também. O prefeito Triguelê, que está me devendo a visita aqui, já falei que o prefeito tem que vir aqui, o Peto vai trazer ele aqui para a gente bater um papo, que você vai ver que é uma figuraça, um homem de trabalho mesmo, sério, cara que não tem esse negócio de mimimi não, né, Peto? O negócio do Triguelê é trabalhar mesmo, a gente sabe disso. E agradecer, claro, né, a presença do Roberto Peto aqui, como a gente falou, tinha muito disse-me, tinha muita coisa rolando nas redes sociais, é importante demais a gente ter, primeiro pela experiência, né, de vida, pela experiência profissional e na vida pública do Roberto, que é importante demais a gente sempre compartilhar, e segundo porque é um amigo nosso que está sofrendo, né, uma injustiça e a gente não pode deixar isso de jeito nenhum. E toda vez que isso acontecer, você pode ter certeza que o espaço vai estar sempre aberto aqui, como sempre esteve por Roberto Peto. Obrigado, amigo, pela tua participação. Eu que agradeço ao Vanderlei, né, pai e Júnior. Os dois. Né, os dois. E você que gosta da gente aí, fica tranquilo. Né? Justiça, tudo pode acontecer. Né? Há divergências, tem gente que tem opinião totalmente contrária, tem gente que acha que ao simples fato de ter a condenação acabou, gente que acha que não tem. Eu acho que cabe esperar, ver o que vai acontecer. Eu estou muito tranquilo. E olha só, eu acho que, sinceramente, isso para mim é um atestado de idoneidade. Tá? Se persistir isso daqui, ser condenado porque eu trabalhei, não tenho vergonha, não. Teria vergonha, né, de estar fugindo, de não poder andar cabeça erguida na rua. Graças a Deus, eu ando cabeça erguida e posso olhar na cara de qualquer um deles aí, e principalmente de você, eleitor, que sabe o que eu fiz, né, e tem muito orgulho do que eu fiz pela minha cidade. Anderson, eu que agradeço pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Peto. A gente vai para o intervalo comercial bem rápido, tá? Coisa bem rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.